Todos somos médiums e podemos canalizar. Você já sabia disso, querida Luz? O que é canalização? Canalizar é trazer informações de seres de outra dimensão. Aquela imagem que a gente viu do boneco e da consciência, se você parar para pensar, a gente está o tempo todo canalizando a nossa consciência superior. Nosso avatar, nosso indivíduo aqui material, ele está trazendo orientações divinas superiores. E eu, pessoalmente, passei por um processo de desbloqueio de canalização, que tem alguns passos que eu vou trazer aqui para vocês. E desde 6 de fevereiro de 2024, eu consigo receber mensagens claras através do procedimento de canalização. E eu vou trazer aqui o que eu aprendi para que você possa fazer também e possivelmente também ter resultados de receber mensagens claras. Hoje eu consigo canalizar por conta de Jackson e Candice, que são esses dois que eles também canalizaram a escala de Ágata, foram eles que canalizaram, e também o Semente da Vida, que é um instrumento que eu uso muito. E uma coisa muito interessante de eu falar, que é engraçada e é um aprendizado importante para a canalização, que eu vou falar um pouco mais da teoria antes da gente ir para a prática. Quanto mais relaxado você está, melhor. Quanto mais você soltar e deixar fluir, melhor. A gente vai fazer alguns procedimentos e quanto mais você se permitir, sem julgar, as coisas fluírem, melhor. Porque senão... Lembra as características de baixas e altas vibrações? O baixo trava, vocês usaram essa palavra até. O alto, ele é leve, é fluido. Então, aconteceu uma coisa engraçada. No dia que eu estava num processo de desbloqueio de canalização com essas duas figuras iluminadas, a gente estava ao vivo, online, num grupo, acho que tinha 10, 15 pessoas, e eles estavam desbloqueando cada uma, que eles têm essa capacidade, para poder canalizar. E aí, quando chegou na minha hora de fazer o desbloqueio e eu canalizar ali no momento, foi muito engraçado, porque eu estava de olhos fechados e fiz o procedimento e pedi uma mensagem. E aí, começou a vir assim na minha mente a frase, Jackson é. Aí eu, Jackson é? Jackson é o quê? Aí veio na minha cabeça de novo, Jackson é. Aí eu na minha cabeça, conversando comigo mesmo, ai meu Deus do céu, será que eu vou... Jackson é alguma coisa? Se eu começar a falar isso, eu vou dizer alguma coisa ruim de Jackson, não sei. E aí ficou repetido na minha cabeça, Jackson é, Jackson é, Jackson é. E eu não falei. Era pra gente liberar, soltar o que tivesse que soltar naquele momento. Aí eles fizeram uns ajustes e perguntou de novo. E aí dessa vez veio o Jackson é, e aí eu falei assim, Jackson é, porque só tinha vindo a frase Jackson é, e eu não sabia o que significava, então eu já falei assim com um ponto de interrogação na minha voz, porque eu não sabia o que eu estava falando. Sabe o que foi que aconteceu? Depois que eu finalmente falei Jackson é, começou a vir o restante da frase. Estava dizendo, simplesmente veio o restante da frase. Eu só precisava deixar fluir. Lembra da nuvenzinha de ego, crenças e medos? Ali eu estava com medo, estava julgando com o que eu mesma poderia falar, e aquilo me travou. No momento que eu falei simplesmente, a mensagem veio, que foi, Jackson é uma alegria poder estar falando através deste canal agora. Foi uma frase mais ou menos assim. Olha só. Só que só veio o restante da frase depois que eu liberei, que eu relaxei e permiti fluir a primeira. E depois que eu fiz o movimento de falar o que estava vindo na mente. E, de fato, estava vindo na mente. Jackson é, Jackson é, Jackson é. E, ao mesmo tempo, era na minha própria voz, na mente. Você pergunta que interessante.
Você ouve uma própria voz conversando com você mesma? Ou você mesmo, na sua cabeça? Na sua própria voz, mas você fica conversando com você mesmo na sua cabeça e às vezes, será que isso é uma boa ideia? Surge uma ideia e você começa a conversar? Comenta aqui no chat. Jamile, sim. Pois é. Depois que eu fiz esse processo, eu descobri que eu já tinha uma familiaridade grande, que eu já canalizava muito, já conversava com mestres espirituais sem saber que eu estava conversando com eles, sabe? Então, depois que eu desbloqueei e fui permitindo fluir isso, eu percebi que era algo que já acontecia antes. Geralmente a gente percebe se é do ego ou não pelo teor da mensagem. As mensagens dos seres de luz, elas são sempre inspiradoras, leves, incentivadoras e que faz bem ao todo. Nunca vai ser algo que te ponha dúvida, que te deixe triste, que te faça duvidar da sua capacidade, ou que fale de alguém, assim, que critique alguma pessoa. Vai ser sempre algo que te conecte a coisa mais elevada e que contribua com o todo. Então, se a mensagem ela é elevada, provavelmente não é o ego. Sobre canalização. A mensagem que a gente pode canalizar, a informação que a gente pode trazer da consciência superior, ela pode ser sensações, ela pode ser uma voz na mente, e você pode falar, e à medida que você fala, vem mais. Pode ser uma voz até que não é sua, pode acontecer. Pode ser na escrita também. Eu já fiz um processo de fazer uma consagração em 1º de janeiro e começar e dizer assim, quero listar agora quais são os projetos que eu preciso fazer em 2025. E aí eu comecei a escrever. Começou a vir um bocado de coisa que eu nem sabia como eu ia fazer. Inclusive o evento presencial. E eu anotei, teve coisas que eu nem sabia como ia acontecer, e veio uma pessoa e apareceu, assim, exatamente relacionada àquilo. E é incrível como as coisas acontecem. Então, você pode também, na escrita, começar a escrever sem julgar. Você escreve assim, como se fosse uma escrita terapêutica, sabe? Que você escreve sem pensar, sem julgar, só vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Depois de você fazer uma consagração e intencionar o que você quer, você se permite escrever, você pode canalizar ali. É simples. E, para, de fato, você conseguir canalizar, os passos que a gente fez lá no processo que eu passei foram esses 3. Configuração energética, desbloqueio e prática. Configuração energética. Basicamente, a gente está em condições de poder receber essas comunicações. Vai que a gente está com o chakra pouco desenvolvido e não está percebendo muito a informação que vem, ou a vibração está baixa. E você fazendo o VBD, fazendo a atividade da esfera de energia, vai te ajudar também a estar se capacitando, a ter essa configuração energética adequada. Segundo passo, desbloqueio. Como assim? Pode ser que nesta vida ou outras vidas você está carregando um medo, por exemplo, de canalizar. Porque pode ser que em uma vida passada você foi queimada na fogueira porque você canalizava, você trazia mensagens, falava coisas que vinham de outro lugar, e aí você tem um trauma ainda hoje disso. Mesmo que você não acredite nisso, pense que podem ter questões que estão te bloqueando. Então, o desbloqueio, fazer limpezas, terapias, tudo que estiver te travando, trabalhos energéticos para poder soltar essas coisas que prendem, também é um processo para canalizar caso exista algo que bloqueia. Normalmente tem, mas pode ser que não tenha. E prática é que nem um músculo. A orientação foi, desde que a gente aprendeu a canalizar todos os dias. E canalizar sempre com uma pergunta em mente já, ou perguntas escritas, e estar sempre ali com um bloco de anotações para poder anotar as respostas depois. E que quanto mais a gente canaliza, mais a gente está contribuindo com o mundo também. Porque a gente está abrindo uma espécie de conexão, que eu visualizei um portal,
cilindro assim de luz que a gente está abrindo mais a nossa própria capacidade divina, superior, de conexão, e isso influencia o todo. Cada pessoa que canaliza, e quanto mais vai canalizando, mais a gente vai ancorando luz aqui. A gente vai apoiando na elevação do planeta Terra. Olha só o poder de você desenvolver a sua canalização. Não é só para te apoiar, para trazer clareza de quais projetos fazer, qual caminho ir, receber orientações ou inspirações divinas, vem mensagens muito bonitas. Como também você está ajudando a energia do planeta. Então, resumidamente, canalize, trabalhe nisso que vai te ajudar e vai ajudar o planeta também. Informações importantes que eu anotei para trazer aqui. Podemos dizer que temos o mundo das consciências, o espiritual e o material. O mundo das consciências é o mundo que tem o eu sou, mestres que são pura luz, não tem corpo espiritual, é onipresente, movido pelo bem maior. Podemos acessar esse mundo espiritual e de consciências. E no desbloqueio que a gente faz no Ágata Evolução, ele faz para acessar o mundo das consciências. Não é impossível incorporar uma consciência de pura luz. Como assim? Se ele é pura luz, ele não tem corpo físico, ele não é denso. Então não vai existir uma coisa física que vai tomar conta do meu corpo. Não existe essa coisa física para tomar conta do meu corpo. Como é pura luz, ele vem de uma forma muito sutil. Como eu falei, é uma voz que vem na sua cabeça. Então, se você, por acaso, tem algum receio sobre isso, não tenha. É uma consciência divina que ela está vindo de forma sutil, porque você está pedindo e abrindo. Então, é pura luz, é leve. Mestres são considerados quem está acima de 3.000 na escala de consciência. E eles nos trazem a possibilidade do caminho e a olhar para o bem maior e pessoas do planeta e respeitam o livre-arbítrio. Aquilo que eu falei, pela mensagem você já percebe que é de um mestre, porque ela tem essas características elevadas. Baixar a vibração diminui a predisposição a canalizar. Mantenha vibrações elevadas e estável. Por isso que é importante a gente manter vibrações elevadas. Canalização se desenvolve com prática e constância. E você é capaz por natureza. Somos todos médiuns e estamos canalizando uma consciência superior de luz, que somos nós mesmos. E então a gente pode canalizar diferentes consciências, sim. Prática canalização.